Terceiro ano, estamos aqui de volta com nossas aulas de física na nossa sessão de eletrodinâmica. Posso até dizer que é a última sessão para nós finalmente passarmos para eletromagnetismo. Também uma sessão interessante, importante. Gosto pra caramba de eletrodinâmica. Espero que vocês estejam também gostando. Bom, vamos fazer um apanhado daquilo que nós vimos na aula anterior, que foi a associação em série e paralelo. A associação mista nada mais é do que a junção de tudo isso, ou seja, eu vou encontrar os dois tipos de associação. E vamos ver um caso específico que é o curto-circuito, tentar entender o curto-circuito. Como é que é isso na prática, tá? Dê uma olhada no livro didático e vamos lá. Se for um reforço ou uma preparação para a aula de hoje, tanto faz. Importante que você se dedique nos seus estudos. Muito bem. Pensando que nós vamos ter uma associação de vários resistores agora em vários formatos, nós precisamos definir algumas regras aqui, tá? Para como resolver essa associação. Bom, o primeiro deles é nomear todos os nós. Nós, a gente já viu que é aquele ponto de encontro de vários resistores. Então, nós vamos dar letras para identificar, para não nos perdermos, tá? Depois, nós temos que redesenhar o circuito, colocando a resistência equivalente entre os nós. Então, a gente vai analisando a situação e substituindo. Então essa associação bem aqui é em série. Substitui pelo equivalente. Não, agora apareceu em paralelo. Substitui pelo equivalente. E aí nós vemos a terceira regra, que é repetir a regra anterior, né? Identificando e redesenhando até sobrar uma só resistência. Não tem segredo nenhum. Vamos lá logo para um exemplo aqui, para vermos como é que isso vai funcionar. Então, olha aqui. Determine a resistência equivalente entre os terminais A e B da associação, representada na figura abaixo. Muito bem. Então, ele deu somente dois nós, o A e o B. Eu vou dar nome para os outros. Esse bem aqui, do outro lado do 5, eu vou chamar de C. Do outro lado, esse nó bem aqui eu vou chamar de D. Não temos mais nenhum outro nó. Então, beleza. O que eu preciso identificar aqui? Qual associação que eu posso trabalhar primeiro? Bom, tem que ser a mais simples possível. Então eu vou pegar esses dois resistores que estão em série e vou substituir. Bom, associação em série, se você lembra, é simplesmente somar os resistores. Então vou redesenhar. Então sai do nó A, passa pela resistência de 5, não vou colocar o ohm do lado, tá? A unidade ohms. E termina no nó C. Agora lá em cima, eu vou ter agora uma resistência de 30 ohms, certo? Porque eu calculei a resistência equivalente. E chega no nó D. Tá? Aqui no meio, eu não fiz nada, então continua a resistência de 30 ohms. E lá embaixo, a de 60. Deixa eu colocar aqui a que eu calculei, que no caso foi 30. Tá? Agora eu substituí aqueles dois resistores em série por um equivalente. Aqui no meio continua 30, aqui embaixo 60. E aqui depois do nó D eu passo por um resistor de 8 ohms e termino no meu nó B. Beleza? Finalizamos a segunda regra. Agora falta a terceira. Eu continuar identificando uma associação específica e calculando. Então aqui, agora eu tenho essa resistência, essa associação em paralelo, certo? Tenho que substituir ela. Bom, em paralelo, a gente já viu que o cálculo é o seguinte: 1 sobre a resistência equivalente vai ser a soma dos inversos. Então, esse 30, outro de 30 e um de 60. Vemos isso. Se você se perder nessa parte, veja a nossa videoaula anterior. Tá? Então, aqui, quando você for calcular o mínimo, vai dar 60. 60 por 30 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. E assim nós vamos, tá? Essa parte de mim você também reveja lá.
Então, 2 mais 2 mais 1 vai dar 5 lá em cima. E a gente vê que a gente inverte todo o processo. Então, 1 sobre resistência equivalente vai ficar resistência equivalente sobre 1. Invertir. Repito, reveja a aula anterior para sanar isso aqui. Lá do outro lado vai ficar 5 sobre 60. Eu vou inverter. 60 sobre 5. Tá? Então, isso aqui vai dar 12. 12 ohms. Muito bem. Então, agora eu posso substituir toda aquela associação por 12 ohms. Então, vamos fazer isso. Então, eu tenho o nó A, que passa por uma resistência de 5 ohms, e paro no nó C. Agora, toda essa resistência entre os nós C e D, eu estou substituindo por uma equivalente de quantos ohms? 12 ohms. Tá? Essa aqui foi a ideia. E continuo. Depois do nó D, eu passo por uma resistência de 8 ohms e paro no nó B. Fechou. Agora eu tenho 3 resistências em série. Muito bem, aqui ficou fácil. O equivalente disso, tá, é uma associação em série. Então eu saio do nó A e paro no nó B. Bom, aqui no caso é só a soma, né? Eu estou achando que está faltando alguém aqui no nosso desenho. Está faltando alguém, quer ver? Deixa eu descer um pouquinho. Esse aqui, para nós identificarmos, sabe o que? Olha quem está faltando. Está faltando essa resistência de 25 ohms que passa lá embaixo, que vai do nó A direto para o nó B. Deixa eu desenhar ela urgentemente. Então tem uma resistência que sai do nó A, que é de 25 ohms. Tá muito fácil, estava já estranhando. Muito bem, então agora eu tenho essa resistência de 25 ohms aqui. Agora, fechando aqui a nossa ideia, eu estou substituindo todos esses resistores em série por um equivalente, que no caso 12 mais 8 mais 5 dá 25. Por que de azul? Se é um cálculo recente, Thiago. Tá? E lá embaixo o meu outro que já estava, né, de 25. Bom, aqui nós temos mais uma resistência em paralelo, que eu teria que calcular o quê? 1 sobre resistência equivalente é 1 sobre 25 mais 1 sobre 25. Vimos na aula anterior, né, que os dois já estão no mesmo denominador, é só somar lá em cima. Então vai dar 2 sobre 25. Quando eu inverter, vai ficar 25 sobre 2. Essa forma aqui é interessante, porque, guarde isso, se você tem dois resistores em paralelo com o mesmo valor, se são dois, olha o que você faz aqui no cálculo. Você divide por 2. Se fossem 3 resistores de 25, você ia dividir 25 por 5. Deu para entender? Se fossem 4 resistores de 25, você ia pegar 25 por 4. Isso é muito interessante. Então, fechou. Aqui vai dar 12,5. 12 ohms e meio. Então, o resultado final aqui, ele quer o resistor equivalente entre os terminais A e B, ou os nós A e B, está aqui. Vou colocar de vermelho para finalizar nossa ideia aqui. 12,5 ohms. Essa é a ideia da nossa associação mista, tá? Lembrando dos termos anteriores, a gente desenvolve bem. O último termo aqui que a gente precisa ver é curto-circuito. Estou pegando o mesmo circuito que nós acabamos de analisar. Só que tem um fator interessante aqui que eu vou colocar. Entre os nós, que nós chamamos de C e D, nós não, eu, né? Tem 2 resistores lá em cima, de 10 e de 20. Temos uma linha sem nenhuma resistência, eu vou explicar já já. E uma de 60, tá? Embaixo. Se coloque no lugar da corrente elétrica, que você saiu do nó A, passou por uma resistência de 5 ohms, chegou no nó C. E você tem 3 caminhos para chegar ao nó D. Um com uma resistência, que nós já calculamos, que é de 30 ohms,
somando as duas. Temos uma livre, sem resistência nenhuma, e uma de 60. Se coloque no lugar do elétron. Por qual desses caminhos você vai? Ué, pelo caminho que não tem resistência nenhuma. Então, isso é que acontece quando, na prática, o curto-circuito seria um condutor com uma resistência desconsiderável, próxima de zero. Essa seria a ideia. E, logicamente, o elétron vai querer percorrer ali. Quando nós encontramos isso, é como se o ponto C e o ponto D fossem o mesmo ponto. Então, automaticamente, sabe o que nós fazemos aqui? Nós anulamos esses resistores. Esses dois caminhos, eles não vão fazer sentido. O elétron sempre vai pelo caminho CD. Beleza? Então, nesse caso aqui, não vai dar problema. Quando nós falamos de curto-circuito, nós lembramos daquela explosão que tem, né? Aquele pipoco, aquela luz. Mas isso aí, nesse caso aqui, não vai acontecer, porque entre os terminais A e B, vamos ter uma tensão diferente. Tipo, aqui vai ser 220, no A, no B vai ser 0, como é na tomada. Agora o problema vai ser se... Não sei se você está conseguindo perceber. Esses pontos A e B são os dois buracos da tomada, por exemplo. Os dois, né, lá na parede, na tomada. A e B. Só que entre o A e B eu passei por uma resistência de 5, não sei, um circuito de algum dispositivo. Pela resistência de 5, peguei um curto-circuito entre C e D, passei por outro de 8 e cheguei no B, do outro lado. Não deu problema, que eu passei por dois resistores. Mas o problema é se aqui, no lugar do de 25... Deixa eu riscar aqui. Imagina que não tenha ele. Imagina que seja uma linha só. Então eu saí do nó A. Podia passar pela resistência de 5, de 8. Mas eu tenho um outro caminho de passar direto. Por essa linha lá de baixo, livre, e chegar no B. Agora, esse dá choque. Esse dá choque não. Esse dá aquela explosão. Porque não houve resistência. O elétron caiu de uma altura, né, altura de 220 volts, para zero imediatamente. Isso é que dá aquele choque, aquela explosão, na verdade. Tá? Essa é a ideia do curto-circuito. Bora ver como é que isso funciona num exercício. Determine a resistência.